aula agora vai ser a parada cardiorrespiratória. Não é tão comum assim você pegar ela no seu plantão, mas quando chegar você tem que saber como eu faço. Tudo que a gente não usa muito, a gente acaba esquecendo. Então eu vou te orientar a cada tempos, de mês em mês ou a cada 2 em 2 meses, você lê o protocolozinho de parada cardiorrespiratória ou ver essa aula para você ficar sempre com aquilo na sua cabeça. Mas é algo muito simples quando você faz de maneira organizada, ok? Vamos lá para a parada cardiorrespiratória. Gente, o que é essa tal de parada cardiorrespiratória? Parada cardio, coração, respiratória. Então, quando o coração e a respiração param de funcionar, é isso que a gente fala que é a parada cardiorrespiratória. Esse é a emergência das emergências, é o momento mais grave que o ser humano pode ficar. É aquele momento que o coração dele, a respiração parou de funcionar. Ele morreu. Então, se você pega isso de uma maneira rápida, ele acabou de parar e você consegue reverter, fazer as manobras para o coração e a respiração voltar a funcionar, ele vai voltar à vida. O objetivo da gente não é só o paciente voltar a viver, é voltar a viver e de uma maneira boa, sem sequelas. O ritmo de parada terminal da criança mais comum é a bradicardia e depois a sistolia. O que eu quero dizer com isso? A criança não é que nem um adulto que para por um defeito no coração. Por exemplo, o adulto sofre uma isquemia do miocárdio, um infarto, né? Tem uma artériazinha do coração que morre e aí o coração entra em sofrimento e começa a entrar em arritmia. A criança, na maioria das vezes, não é isso. O coração para de bater por falta de oxigênio. Por exemplo, esse paciente está com uma septicemia ou está com uma pneumonia e aí progressivamente para de chegar oxigênio nesse coração. Se para de chegar oxigênio nesse coração, esse coração vai batendo cada vez mais devagar e vai entrando em bradicardia, que é o coração abaixo de 60 batimentos por minuto. Se esse coração vai entrando em bradicardia, vai faltando oxigênio, uma hora esse coração para de funcionar. Parou o coração, a criança morreu. E a grande maioria assim, muito na frente de qualquer outra, a parada cardiovascular por falta de oxigênio é a mais importante. Por isso que é tão importante nesse paciente que chega parada cardiovascular, você ventilar esse doente. Você tem que mandar oxigênio para o pulmão desse doente de qualquer maneira, para ele sobreviver. Existe também a parada respiratória, que é só quando a criança, o coração dela tá batendo, ela tem pulso, você pega no bracinho, ela tem pulso, mas a respiração parou. Por exemplo, é uma criança que sofre afogamento, ela para de respirar inicialmente. Então ali só fazendo a ventilação com o ambu, você vai fazer com que ela volte a respirar novamente. Olha, como está escrito aí nas crianças, a maioria das vezes é secundária à deteriorização da função respiratória ou circulatória, ou seja, a progressão de insuficiência respiratória ou choque que leva a hipoxemia, acidose e progressiva parada. Isso é muito importante, gente. A criança para, na maioria das vezes, por hipóxia, falta de oxigênio, ok? Vamos continuar. A sobrevida desses pacientes é muito baixa. Se essa criança teve uma parada cardíaca no ambiente fora do hospital, extra-hospitalar, é péssimo prognóstico. Provavelmente você não vai conseguir reanimar essa criança ou ela vai voltar com sequelas. Agora, vamos supor que esse paciente está lá no hospital, já tem um acesso venoso, está lá com a pneumonia e sofre uma parada respiratória por hipóxia. É muito mais fácil essa criança sobreviver. Você concorda? Ela está no hospital. Então você já vai estar lá para fazer a massagem cardíaca e ela voltar a respirar, o coração voltar a bater. Então é muito melhor o prognóstico quando essa parada é dentro do hospital. Isso é muito importante. Como você identifica que esse doente está em parada ou não? Primeiro de tudo, gente, que o paciente em parada, ele não vai estar consciente, o coração parou de bater. Você não tem mais o oxigênio, a glicose chegando no cérebro. Então esse paciente vai estar inconsciente, a respiração dele ele vai estar gaspiando, a respiração não vai estar efetiva e ele não vai ter o pulso, gente. Então isso é muito importante. O paciente chegou inconsciente na emergência, você vai ver a respiração. Esse paciente está respirando? Não. Ou esse paciente está respirando, tá como se dizendo, que a gente diz o gasp, já está quase nas últimas. Você pega no pulso desse paciente. O pulso, você tem que pegar no pulso, porque o pulso vai te dizer se esse coração está batendo de uma maneira eficiente para perfundir os tecidos. Se tiver pulso, ele não está em parada cardíaca. Ele pode estar até em parada respiratória, mas parada cardíaca não. Agora, se ele está sem pulso, ele está em parada cardíaca. E aí você vai começar a ressuscitar esse doente. Lembrando que a parada cardiorrespiratória pode acontecer de 4 formas: assistolia, atividade elétrica sem pulso, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso.
Lembrando, gente, na criança, a maioria das vezes é atividade, é assistolia. Por quê? Porque tem uma hipoxemia, falta de oxigênio nos tecidos. Eu costumo dividir assim, ó. Eu tenho até uma brincadeira. 2A, você não vai chocar. Do 2A, você não vai chocar. O que eu quero dizer com isso? 2A é a ESP e atividade elétrica sem pulso. Esses aqui não precisa você chocar o doente, você só vai fazer massagem cardíaca para reanimar. Eu vou falar com isso em mais detalhes aí na sequência das aulas. Mas eu quero que vocês entendam que na maioria das vezes você não vai precisar chocar o doente. Você só vai precisar fazer adrenalina e massagem cardíaca para esse doente voltar a viver. Pessoal, então vamos lá. Ressuscitação cardiopulmonar. Ressuscitação cardiopulmonar é um conjunto de intervenções. É o que você vai fazer para esse doente voltar a respirar. Então, pensa comigo, esse coração parou de bater e a respiração não existe mais. Então você tem que fazer isso de maneira artificial. Por isso que você vai começar a fazer massagem cardíaca. Quando você faz a massagem cardíaca, você faz com que esse coração bata. Então você impulsiona o sangue novamente e aí você vai fazer as ventilações com ambu ou entubar esse paciente para que entre oxigênio de novo no pulmão desse doente. Então você vai fazer isso de maneira artificial. A parada cardíaca na criança a gente considera quando você tem a ausência de pulso, né? Como eu já falei anteriormente, ou quando a frequência cardíaca da criança está menor que 60 e você tem sinais de choque, você não tem oxigenação adequada. Então, você pode falar que esse paciente tem uma parada cardiovascular, por exemplo, se ele chega com a frequência cardíaca de 40, o coração ainda está batendo, mas a frequência está menor que 60 e você vê que esse paciente está todo chocado, não tem, a saturação tá ruim, o pulso tá ruim, ele te apresenta como um choque. Então você tá autorizado a fazer a ressuscitação cardiopulmonar nesses pacientes. A ressuscitação cardiopulmonar compreende dois conjuntos de medidas. Você tem a ressuscitação cardiopulmonar básica, que é aquela que você vai fazer, ou o SAMU vai fazer em ambiente pré-hospitalar, e a ressuscitação cardiopulmonar avançada, que é aquela que você faz no ambiente hospitalar que vai utilizar drogas. Eu vou falar um pouquinho agora da ressuscitação cardiopulmonar básica e depois a gente vai entrar na avançada lá no hospital. Vem comigo que eu vou te mostrar como é feito. Quando a gente vai fazer a ressuscitação cardiopulmonar básica, a gente tem que ter na cabeça cinco fatores. Primeiro de tudo, você tem que determinar a segurança do local. Depois que você determina a segurança do local, você tem que ver a resposta dessa vítima. Você tem que ver se realmente ele está parado. Você vai checar o pulso, lembra? Ver a respiração e chamar esse paciente. Depois que isso aconteceu, você tem que ligar para o SAMU. Esse paciente está lá, jogado na calçada. Você viu que você pode ir lá nessa criança tranquilo, que não vai passar carro ali para te atropelar. Você checou, viu que está em parada cardiovascular. Liga para o SAMU. Mas antes você vai fazer massagem cardíaca, viu? Mas você vai ligar para o SAMU porque você precisa de ajuda. E aí você vai fazer as compressões, vai fazer respiração. E por último, você vai ter que utilizar um desfibrilador automático externo. É um aparelhinho que geralmente você tem nos mercados, você tem em grandes farmácias ou estádios de futebol, porque você coloca aquilo no peito do paciente e ele lê se o ritmo é chocável ou não. Mas vocês lembram que eu falei para vocês no início de aula? Na maioria das vezes a criança tem o ritmo que não precisa chocar. Não precisa chocar. 2A, você não vai chocar. Do 2A, você não vai chocar. Atividade elétrica sem pulso e a sistolia, você não precisa chocar esse doente. Você só vai fazer a massagem cardíaca. Então vem comigo, vamos ver como é que funciona isso. Determinação de segurança do local. O socorrista deve certificar-se de que o ambiente é seguro para ele e para a vítima. Gente, vamos supor que você está passando numa rua movimentada e tem alguém lá, tem uma criança lá ou um adulto que seja, inconsciente. Você não pode ir lá salvar essa vítima. Você está proibido de fazer isso. Por quê? Porque você vai botar a sua segurança em risco. Se você bota a sua segurança em risco, você não pode salvar a vida de alguém. Entendeu? Como é que você vai salvar a vida de alguém se a sua está em perigo? Então, nunca faça isso. É aquela mesma situação do avião. Quando cai as máscaras de despressurização, né, na cabine, você primeiro coloca em você para salvar a criança. Porque se você for salvar a criança primeiro e morrer, acabou. Como é que você vai fazer? Então, sempre
você tem que estar em segurança. Se tiver na BR, você não vai fazer nada, a não ser que já tenha polícia ali certificando que o local tá seguro. Primeiro de tudo é isso. Agora, depois que você já tá tudo, a segurança do local tá boa, você vai checar se essa criança tá realmente respirando e se tem pulso, para saber se ela tá em PCR. Nas crianças abaixo de 1 ano de idade, gente, você vai fazer essa checagem de pulso na artéria braquial, que é aqui no bíceps, ou na femoral, que é aqui na virilha. Você não faz na carotídea, porque o pescoço da criança é muito curtinho. Às vezes você vai ter dificuldade de fazer essa checagem. Nas crianças com idade superior, o pescoço já é mais alongado, então você consegue ver também na carótida, tá bom? Então você viu o doente ali, tá inconsciente, você chamou, ele não responde, você viu a respiração, ele não tá respirando, você checou o pulso, ele tá em parada cardiorrespiratória. Você vai iniciar então a massagem cardíaca. Primeiro de tudo, inicia a massagem cardíaca, depois liga para o SAMU. Você tem que reanimar esse paciente. Cada segundo que esse paciente fica sem circulação de oxigênio no cérebro e no coração, ele pode ficar sequelado e não voltar mais esse coraçãozinho a bater. Você vai solicitar o SAMU, porque você precisa de ajuda. É recomendável que essa solicitação seja feita 2 minutos. Você faça 2 minutos de RCP, depois você chame o SAMU com o DEA. Lembra que eu falei para você? Primeiro você vai fazer porque é muito importante você mandar oxigênio para esse cérebro e para esse coração. Depois você vai chamar o SAMU. Se tiver em 2 socorristas, melhor ainda. E enquanto você está fazendo, você já está pedindo, liga lá pro SAMU, vem, pede ajuda, vê se tem um DEA por aí. DEA é o desfibrilador externo, lembra? E aí, gente, você vai fazer a compressão, certo? Você vai ter que comprimir o tórax desse doente. Para você fazer essa compressão, você tem que saber o que está fazendo, porque não é qualquer compressão que vai fazer esse coração e esse cérebro ficarem perfundidos. Você tem que fazer uma compressão boa. E isso existe um tempo para isso que eu vou explicar daqui a pouco. E também a posição do paciente. Por exemplo, esse paciente está deitado num colchão e você faz a reanimação, esse colchão vai amortecer a reanimação. Você não vai fazer isso de uma maneira eficiente. Então você tem que colocar esse paciente num lugar firme, um lugar duro, para a massagem cardíaca ser efetiva. A massagem cardíaca, para ser de uma maneira efetiva, você tem que fazer ela numa compressão de 100 a 120 por minuto. Como é isso? Sabe aquela musiquinha que faz assim? Que mico fazer isso pra vocês. Mas a compressão torácica tem que ser mais ou menos assim, ó. Tup, tup, tup. Não pode ser tão rápida que você não dá tempo de soltar e esse coração perfundir direito. E não pode ser muito lenta, porque senão você não vai perfundir direito os tecidos. Então, sempre no ritmo. Bebê lá. Eu vejo muita gente fazendo muito rápido. Tá. Mas você tem que ir na cadência ali. E esse ritmo é de 100 a 120 compressões torácicas por minuto. A profundidade da compressão torácica deve ser 1/3 do diâmetro anteposterior do tórax. O que significa isso? O tórax está aqui. Você tem que fazer 1/3 disso, que é mais ou menos isso, na profundidade da massagem cardíaca. Lógico que ninguém vai ficar medindo. Ai, vi 1/3, não vi 1/3. Não é assim que funciona, né, gente? Mas tem que ter o bom senso de pressionar e ver esse tórax afundar bastante e soltar. Quando você aperta o tórax e solta, tem que voltar completamente. Porque é no momento da diástole, é no momento que você vai soltar, esse coração vai ser perfundido. É nesse momento. No momento que você aperta, o sangue vai para os tecidos, vai para o cérebro, vai para o corpo. Quando você solta, é o momento que o sangue entra nas coronárias do coração. Então você tem que liberar totalmente essa compressão, ok? E você tem que minimizar essas interrupções para manter aí uma taxa de 60% a 80% do tempo comprimindo o tórax do seu doente. Gente, para cada idade, para cada fase da vida, existe um local que você vai fazer essa massagem cardíaca. Olha aí esse bebezinho com 1 ano de idade. Esse bebê você não vai fazer aquela massagem cardíaca que a gente faz no adulto. Não tem nem sentido, porque a criança é bem molinha. Quando você pegar uma criança e for fazer massagem cardíaca, você vai observar que a criança é muito sensível, é muito frágil. Então dá para você fazer essa massagem cardíaca com essa técnica aí, que chama técnica dos polegares. Olha só, você vai ficar na frente da criança, vai envolver sua mão no tórax dela e vai fazer com os 2 polegares a massagem cardíaca. Você vai ver que é bem fácil fazer isso, não cansa, é bem tranquilo. Essa compressão será na parte inferior ali do externo, sempre tentando escapar do apêndice xifoide, tá? Um pouquinho mais acima do apêndice xifoide. Você pode fazer na linha intermamilar, ali que vai dar certo. Você pode fazer as técnicas dos polegares ou a técnica dos 2
3 dedos, que é essa aqui, ó. Você também pode ficar nessa posição ali, lateral à criança, e fazer a massagem cardíaca com esses 2 e 3 dedos. A melhor é a técnica do polegar, tá? Você tem mais pressão ali. Essa técnica aqui é boa também, mas a outra é bem melhor. Se você puder fazer a outra, faça a outra. Lembrando, crianças abaixo de 1 ano, você vai fazer essa técnica. Crianças ali entre 1 a 8 anos, você pode fazer a técnica do calcanhar de uma das mãos, olha só. Porque essa criança também não é tão pesada assim. Ela não é tão forte assim. Dá para você fazer a massagem só com o calcanhar da mão. Ou uma pessoa frágil aí, geralmente as mulheres são um pouco mais frágeis, né? Tem menos massa muscular, se cansam mais rápido. Você pode fazer até aquela técnica do adulto. Você coloca uma mão entre a outra e faz a massagem cardíaca sem problema nenhum. E em crianças aí com idade superior a 8 anos, você vai empregar a mesma técnica do adulto, que é aquela técnica ali que você entrelaça os dedos da mão e faz a massagem. Lembrando que a massagem não é com o braço, a massagem é com a lombar. Porque se você for fazer com o braço, você vai cansar muito. O braço tem que ser esticado e a força é toda ali na lombar, tá bom? Vocês não precisam decorar isso. Ah, uma idade sempre acima de 8 anos tem que ser assim? Não, depende. Se a criança for mais frágil, mais magrinha e você conseguir fazer com a técnica do calcanhar, faça. E, como eu falei, se a criança estiver abaixo de 8 anos, se você quiser fazer com as 2 mãos, você for mais frágil, não tiver tanto preparo físico, faça do jeito que você se sentir melhor. Lembrando de sempre fazer entre 100 a 120 batimentos por minuto, comprimir 1/3 do tórax e voltar a massagem, descomprimir totalmente o tórax para perfundir esse coração. Gente, existe uma técnica para abertura de via aérea, tanto do adulto quanto da criança. Se a criança está em parada e fica assim, ó, você está fechando a via aérea. É até difícil para eu falar quando eu fico assim, ó. Você fecha a via aérea. Então existe a técnica de elevação do queixo. Você eleva o queixo, você já libera a via aérea. Você faz a manobra de elevação da mandíbula. Você pega a mandíbula e ó, tá vendo? Você puxa para frente. Quando você puxa a mandíbula para frente, você eleva a língua, então você libera a passagem aérea. Essa técnica que você vai fazer quando você for ventilar o seu paciente. Você vai abrir essa via aérea com muita facilidade. A respiração artificial, gente, isso eu estou falando mais de rua, né? Por exemplo, você vê uma criança parada na rua, é seguro você fazer a ventilação boca a boca, boca nariz ali, soprar a criança. Porque a criança não tem doença assim que nem o adulto. Mas se você considerar que você está colocando a sua saúde em risco, você não precisa fazer. Você pode fazer só a massagem cardíaca, certo? Não fiquem com problema. Se tiver um parente, você pede para ele fazer, se você não quiser. Agora, se você não quiser fazer, lembre-se, não tem problema. Se você tiver o AMBU, que é a bolsa, válvula, máscara, é o perfeito, né? É como você vai ter que fazer essas ventilações. Olha só essa técnica que ele emprega aí. É a técnica do E e do C. Com E, você vai pegar na mandíbula do paciente, para elevar a mandíbula ali, elevar o queixo, né? E com C, você vai comprimir a máscara na face do paciente. Porque tem que ficar bem comprimido, porque quando você for ambusar, se não tiver comprimido, o ar sai ali pelas laterais da máscara e não vai para o pulmão do paciente. Lembrando que se esse paciente estiver na rua, você vai fazer como, gente? 15 massagens cardíacas e 2 ventilações. 15 massagens cardíacas, 2 ventilação. 15 massagens cardíacas e 2 ventilações. É sempre assim que você faz, tá? Numa criança maior, no adolescente, você pode fazer 30 para 2. 30 massagens cardíacas para 2 ventilações. 30 para 2, 30 para 2. Numa criança pequena, 15 para 2, 15 para 2. É assim que você vai fazer no hospital. Mas lembrando, no hospital, você vai tentar pegar uma via aérea definitiva dessa criança. Você vai tentar entubar, ou se você não conseguir entubar, você vai passar uma máscara laríngea. Eu já expliquei para vocês aqui no curso o que é máscara laríngea. Então, você passou a máscara laríngea ou entubou, essa relação vai ficar diferente. Agora você vai fazer de 20 a 30 ventilações por minuto. Antigamente, a gente não fazia assim. A gente fazia 10 ventilações por minuto. Mas como a criança para, principalmente por hipóxia, falta de oxigênio, você está autorizado a fazer de 20 a 30. Então isso dá uma ventilação a cada 2, 3 segundos. Massagem, 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 ventila. Massagem, 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 ventila.
massagem, 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 ventila. Massagem, 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 ventila. Lembrando, isso é se você tiver com o paciente entubado ou se você tiver com a máscara laríngea. Se tiver só no ambu, vai ser 15 para 2. 15 para 2. Lembrando que esses ambus aí, eles têm tamanhos diferentes. Olha só, a bolsa de 450 a 500 ml vai servir para os bebezinhos, os lactentes, até 2 anos. Criança pequenininha, ao redor de 1000 ml. E crianças maiores é igual a de adulto. Relação da compressão, que eu já falei, né? Já dei aí o papo para vocês. 15 para 2, 15 para 2 em crianças e 30 para 2 em adolescentes. Adolescentes a gente considera aí acima de 12 anos de idade. E a utilização do desfibrilador externo, gente. Quando esse paciente está na rua, isso tudo que eu estou falando para vocês aqui é quando o paciente está na rua, tá? Eu ainda vou falar quando esse paciente está dentro do hospital. Quando esse paciente está na rua, se você estava vendo esse paciente ali, por exemplo, jogando uma bola, um adolescentezinho jogando uma bola, e ele de repente caiu, não foi por hipóxia. Esse paciente não tinha uma pneumonia, não tinha uma septicemia. Provavelmente o coração dele entrou em fibrilação, começou a tremer, então não faz mais contração efetiva, ou está em taque ventricular sem pulso. O coração está batendo muito rápido e não está gerando pulso. Então, nesse paciente, você vai fazer as massagens cardíacas do mesmo jeito, só que você tem que correr para buscar um desfibrilador. Coloca o desfibrilador no peito do paciente e a partir daí esse desfibrilador vai falar se tem que chocar ou não. Quando o paciente cai assim do nada, geralmente é uma fibrilação ou um ataque ventricular. Então vai ter que chocar. Mas se é um paciente com sepse, com pneumonia, geralmente não vai ter que chocar. Vai ser só massagem cardíaca. Emergencistas, vamos lá então. Tudo se resume a esse quadro. Se vocês tiverem esse quadro na cabeça, vocês vão saber o que fazer na hora da parada cardiovascular. Cardiovascular. Na hora da parada cardiorrespiratória. Aqui nesse quadro tá tudo, ó. A qualidade da RCP, aquilo que eu expliquei anteriormente para vocês, a compressão, a quantidade de vezes que você vai comprimir por minuto, a relação compressão-ventilação, tudo tá aqui bem explicadinho para vocês. Mas eu vou fazer isso ficar de uma maneira mais simples. Vamos lá comigo? Então vamos lá, gente. Você tá na sua emergência, pensa comigo. Você tá lá na sua emergência. Chega uma mãe desesperada com um bebezinho ali de 4 aninhos, mais ou menos 20 quilos, vamos colocar assim. Ela chegou desesperada. Oh, meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. Ele não tá reagindo, não sei o que tá acontecendo. Pronto. Todo mundo levou esse paciente para a sala vermelha. Primeira coisa que você vai fazer, olha para esse doente, chama ele não vai estar respondendo. Olhou para ver se ele está respirando, não está respirando, checou o pulso. Você tem 10 segundos para fazer isso. 10 segundos é tempo suficiente para saber se essa criança está respirando e com pulso. Ele não está com pulso. Gente, a partir desse momento, você vai iniciar a RCP. Você vai iniciar a reanimação. O ideal não é que você inicie a reanimação, é que você fique como gestor daquilo tudo, que você fique olhando e coordenando, o coordenador daquela situação. Eu sei que nas emergências aí provavelmente não vão ter muitos funcionários, mas se você tiver uma enfermeira e um técnico, já salva demais. Eu colocaria aí a enfermeira ou a técnica para fazer a massagem cardíaca, gente. E eu gosto de ficar na ventilação desse doente. Eu gosto de garantir uma ventilação eficiente, porque eu me garanto ali na máscara com ambu, tá? Ou na intubação. Então, geralmente, o médico, além de coordenar, ele fica responsável pela ventilação do paciente. Então, você vai falar, olha, a enfermeira faz a massagem cardíaca, ela vai começar a fazer a massagem cardíaca. Na realidade, você precisa de mais pessoas, né? Porque só 3 pessoas vai ficar uma loucura. Se você tiver umas 4, 5 vai ser melhor. Mas aí depende de como vai estar na sua emergência. Eu não sei como é que é. Mas alguém vai começar a fazer a massagem cardíaca e você vai para a via aérea desse paciente. Você vai começar no ambu, até você pedir para a enfermeira uma máscara laríngea ou um tubo traqueal. Então vai fazendo 15 para 2, 15 para 2. Nesse período, gente, que você está fazendo 15 para 2, o que vai fazer? Você tem que pedir para uma técnica de enfermagem ir pegando o acesso venoso para você fazer as drogas na veia, com certeza. E também para alguém monitorizar esse paciente. Tem que colocar o monitor cardíaco.
E a partir do monitor cardíaco, você vai ver se esse ritmo é chocável ou esse ritmo é não chocável. E vocês já sabem disso, a maioria dos pacientes tem o ritmo não chocável, porque é por hipóxia. O coração entra em assistolia ou atividade elétrica sem pulso, tá? Então vamos lá. Iniciou a massagem cardíaca, 15 para 2, 15 para 2, foi pegando acesso, foi colocando o monitor cardíaco. Você fez isso durante 2 minutos, você vai checar o ritmo cardíaco desse paciente. Depois eu vou dar uma aula para vocês específica dos 4 ritmos. Mas agora vocês vão ter que saber o seguinte: esse paciente está em assistolia, que é a linha reta no eletrocardiograma, ou atividade elétrica sem pulso. O que significa atividade elétrica sem pulso? Esse coração tem onda P, QRS, tem lá as ondas bonitinho do eletro, mas não tem pulso. Ele tem atividade no coração, mas ele está tão fraco que não está gerando pulso, não está gerando perfusão efetiva. Então, você vai fazer imediatamente epinefrina, que é a adrenalina nesse paciente. O que mudou do protocolo de antigamente para o protocolo de agora? Você tem que fazer essa epinefrina o mais rápido possível, gente. A epinefrina é a droga de escolha para você fazer na parada cardíaca. O que a adrenalina vai fazer? Ela vai fazer uma vasoconstrição periférica e vai fazer uma vasoconstrição nas artérias coronárias. Então, ela vai mandar esse sangue direto para o coração e vai fazer esse coração bater mais rápido. Então, é como ela fosse um turbo para o coração. Ela vai fazer com que esse coração volte a pegar, como se fosse uma chupeta que você faz no carro, como se fosse não sei dizer agora, mas algo que faz esse coração bater mais rápido. Então é isso. Você faz a epinefrina nesse doente. Como fazer essa epinefrina, gente? A epinefrina ou a adrenalina, é tudo a mesma coisa, vem numa ampolinha. Ela vem uma ampola com 1 ml. Esse 1 ml você tem 1 miligramas. Eu não vou falar de, você faz 0,0 tantos miligramas. Não, eu vou falar de uma maneira prática. Aqui está falando como faz da maneira mais chata possível. Vou te falar de uma maneira prática. Na parada cardíaca, tem que diluir essa medicação. Então, você vai pegar 9 ml de soro fisiológico, colocar essa 1 ml de adrenalina. O total vão ficar 10 ml. 10 ml dessa solução, certo? Você não vai fazer ela direto na veia. Você vai diluir essa ampolinha de 1 ml de adrenalina e 9 ml de soro. Então, vai ter uma solução de 10 ml. A cada 10 quilos desse paciente, vai fazer na veia dele 1 ml dessa solução. Então, 10 quilos, 1 ml, 20 quilos, 2 ml. Esse paciente, gente, lembra que eu falei no início que ele tinha 20 quilos? Então, você vai pegar 2 mlzinho e fazer na veia desse paciente. Lembrando, faz na veia desse paciente, depois vem com um flushzinho de 10, 20 ml para lavar esse acesso, para empurrar essa adrenalina na circulação do paciente. E a cada 3 a 5 minutos você vai repetir essa adrenalina. Então, você sempre vai fazer a RCP, a massagem cardíaca, e a cada 2 minutos você vai ver o ritmo que está no monitor. Porque se esse paciente voltar ao ritmo, você vai parar de fazer a massagem cardíaca. Agora, se ele não voltar, você vai ter que fazer de 3 a 5 minutos uma adrenalina, a mesma dose, e vai ter que fazer a massagem cardíaca. Vai ter que fazer a massagem cardíaca. E sempre olhando o ritmo no monitor. E vai até esse doente voltar. Se ele não voltar, mais ou menos 15 minutos, 20 minutos, você vai ter decretado a morte desse paciente. Você não precisa fazer mais que isso, que não vai resolver. Então, olha como é simples, né, gente? Viu que esse paciente está em parada, começou a massagear, começou a ventilar. Se esse paciente estiver só com ambu, você não conseguir entubar esse paciente, você vai fazer 15 para 2, 15 massagens para 2 ventilações. Se você conseguiu entubar esse paciente, ou ele está com uma máscara laríngea, você vai fazer 20 a 30 ventilações por minuto. Isso também mudou. Antes era só 10, agora são de 20 a 30. Porque viu que a criança morre, ela tem parada por hipóxia, correto? Então, a cada 3 segundos, massagem, cada 3 segundos uma ventilação. Ventilação, mas isso se tiver com via aérea definitiva. Se não tiver, vai ser 15 para 2. 15 para 2. E vai fazendo isso. Eu já passei por algumas paradas. É um momento tenso, principalmente para a equipe de uma maneira geral. Os pais estão lá, vira aquela loucura. Na maioria das vezes, infelizmente, esse paciente não vai voltar se ele estiver vindo da rua. Se ele estiver no hospital, é mais fácil ele voltar. Por quê? Porque ele já vai estar monitorizado,
ele já vai estar com eletrodo cardíaco, ele já vai estar com acesso venoso. Então, assim, quando esse paciente chega da rua, geralmente é uma loucura. Detalhe que eu não falei para vocês, eu vou falar agora. Se esse paciente não tiver acesso venoso ainda, você pode fazer a adrenalina via tubo traqueal. Você entuba ele e faz a adrenalina ali. Como você faz? Quando você vai fazer a adrenalina no traqueal, você vai fazer a dose 10 vezes maior. Então, você pega aquela diluição que você fez, lembra? 1 ml, 9 ml. Lembra que você fez ela? Você pode fazer a ampola inteira do tubo traqueal do paciente, correto? Você vai pegar aquela ampola inteira ali, 10 quilos. A partir de 10 quilos você já pode fazer a ampola inteira. Vai fazer os 10 ml ali no tubo. Depois que você fez, você vai ventilar esse paciente 5 vezes para dar tempo daquela adrenalina ir para os pulmões e perfundir. Não é a melhor via, mas se você não tiver um acesso venoso, um acesso intraósseo, você pode fazer dessa maneira. Gente, então a gente já viu como é a reanimação desse paciente, se ele está em assistolia ou atividade elétrica sem pulso. Sempre lembra daquela regrinha minha. 2A, você não vai chocar. Do 2A, você não vai chocar. 2A, o que são os 2As? Assistolia e atividade elétrica sem pulso, você não vai chocar. Vai ser só massagem cardíaca e adrenalina. Agora, pessoal, olha só como é diferente a chegada desse paciente. O paciente estava lá, 10 aninhos, jogando uma bolinha, batendo uma bolinha. O campo de futebol era do lado do hospital. E que você trabalha, do lado da UPA que você trabalha. E aí essa criança tá lá jogando, de repente ela cai, bluf, desmaiada. A galera chega correndo, olha, o menino tava jogando bola e parou, e parou, desmaiou. Já chega a galera fazendo massagem cardíaca. Chegou lá, você começa a massagem cardíaca, oferece ventilação no ambu, como eu te falei anteriormente, 15/2. E aí você vai fazendo a massagem, ambuzando e já monitoriza esse paciente para ver se ele tem um ritmo chocável ou não. Nesse momento, você verifica que ele tem uma fibrilação ventricular ou um ataque ventricular sem pulso. Então, esse paciente precisa ser chocado, gente. Como você vai chocar isso? Você vai ligar no desfibriladorzinho, tá? Eu vou gravar isso tudo para vocês também, podem ficar tranquilos. Mas você vai colocar a potência em joules ali. O que que o PAUS, que é o protocolo aí, o ACLS, o ATLS, digamos assim, da pediatria, fala para você fazer 2 joules por quilo. Então, se esse paciente tem 10 quilos, você vai fazer 20 joules. Se esse paciente tem 20 quilos, você vai fazer 40 joules. E o máximo é 10 joules por quilo ou dose de adulto. Então, vamos supor que essa criança lá tinha 30 quilos. Vai fazer 30 vezes 2, 60 joules. Você colocou as pás no peito do paciente, viu que ele, né, tava com fibrilação ventricular ou taque ventricular sem pulso. Você coloca a pá, choca esse doente. Chocou! O que você vai fazer? Massagem cardíaca de novo. Você tem que manter a circulação desse paciente. Vai fazendo massagem cardíaca, vai pegando acesso venoso, vai entubando esse paciente, vai passando um acesso supraglótico, né, que é a máscara laríngea, vai se virando. 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Viu de novo, voltou, opa, beleza, não precisa fazer mais nada, só os cuidados pós-parada. Agora, esse ritmo, ele ainda continua chocável, se ele não reverteu, você vai dobrar a dose, você vai fazer uma segunda dose com 4 joules por quilo. Esse paciente tem 30 quilos, 3 vezes 4, 120 joules, você vai fazer outro choque. Fez outro choque, RCP novamente, RCP novamente, RCP novamente, RCP novamente. Nesse momento, se você já fez 2 choques e ele não voltou, você começa a fazer adrenalina, como na sistolina AESP, a cada 3 a 5 minutos. 30 quilos, lembra que eu falei para vocês? 30, dilui a ampolinha de 1 para 9, pega 3 ml, a cada 10 quilos 1 ml. Fez na veia desse paciente, continua fazendo a massagem cardíaca. Você chocou esse paciente a primeira vez, não voltou, chocou a segunda vez, dobrou a carga, não voltou, você vai começar a fazer a adrenalina. Esse ritmo tá chocável ainda, você vai chocar, mas a partir da primeira adrenalina, a segunda dose vai ser a mildarona, gente. A mildarona, ele é um antiarrítmico. Se você tentou chocar esse doente, chocar é como você desse um restart no coração, ele tá lá vibrando, ele não tá produzindo pulso, ele não tá mandando sangue pro resto do corpo. Então você vai chocar ele,
deu um choque, deu um restart, como se você pegasse o computador, tirasse da tomada e botasse de novo. E ele não voltou a bater como ele era para bater, então você faz um antiarrítmico, você faz agora uma droga na veia, e essa droga de escolha vai ser a mildarona. A mildarona na criança você vai fazer 5 miligramas por quilo em bolo, sem diluição. Como você vai fazer? Qual que é a regrinha prática? A cada 10 quilos desse paciente, você vai fazer 1 ml. 20 quilos, 2 ml. 30 quilos, 3 ml e vai fazer em bolos ali puro. Lembrando, fez em bolos, pega 10, 20 ml de soro fisiológico e faz em flush para correr na circulação desse paciente e continuar a massagem cardíaca. E você vai fazendo isso até esse paciente voltar. Você vai repetindo essa adrenalina de 3 a 5 minutos e você vai fazer a amiodarona. É isso que você tem que fazer nesse paciente. A amiodarona ela pode ser repetida até 3 vezes, gente. Depois de 3 vezes não adianta mais. Você vai fazer adrenalina e deu ali 15, 20 minutos de parada, não vai ter o que fazer para esse doente, tá? Em óbito. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Da agora para frente, vocês têm que saber isso. Sempre revisem isso, tá? Sempre revisem isso. É importante você saber que a criança, ela na maioria das vezes para por hipóxia e ela para em 2A. Você não vai chocar. Você vai fazer sempre a massagem cardíaca primeiro e ventilação. 15 para 2, 15 para 2. Se você tiver uma via aérea definitiva, você vai fazer 20 a 30 ventilações por minuto, gente. Faz massagem, faz adrenalina, massagem adrenalina. Como faz a adrenalina? Você vai diluir a ampola de 1 ml em 9 ml, vai dar 10 ml. A cada 10 quilos, 1 ml. 20 quilos, 2 ml. 30 quilos, 3 ml e assim por diante. Você vai fazendo isso até a criança voltar, ok? E se você tiver uma fibrilação e um ataque cardíaco, você vai fazer o choque primeiro com 2 joules, não melhorou, outro choque com 4 joules, não melhorou, vem com adrenalina. Não melhorou, vai fazer o choque e a mildarona. Lembrando, a adrenalina você vai repetir de 3 a 5 minutos e a mildarona até 3 vezes. Sempre combinado?